E para que você exerça o amor nas outras áreas da tua vida, primeiro precisa vir o amor a Deus. A graça e a paz, estamos aqui dando início a mais um podcast que vai abençoar a sua família. Eu sou o pastor Cristiano Paziani, sou médico, empresário e tenho trazido para vocês uma forma prática e simples de olhar as escrituras e trazer para o seu dia a dia direcionamentos para o teu casamento, para a criação dos seus filhos, para coisas do dia a dia. Estou aqui mais uma vez com os nossos convidados, Daniel Brunet e Átila Lira. Um prazer receber vocês. Prazer imenso estar aqui mais uma vez falando desse assunto tão importante. Prazer, muito obrigado. Se convidar de novo, eu volto. Aqui nós estamos no Estúdio Flecha, algo que está nos direcionando, mudando a nossa realidade. Depois que nós nos associamos aqui a Infinitus, algo muito poderoso tem acontecido. Legal. Então entenda que existem alianças que precisam ser feitas para que você possa crescer. E a maior aliança que você pode fazer é com o Senhor. Quando você se aliançar a Ele, Ele vai trazer as pessoas certas, assim como tem feito na vida do Daniel, tem feito na vida do Átila, tem feito na minha vida. E é assim que nós queremos prosseguir até Ele voltar. Amém? Isso aqui não é um podcast de ponto e contraponto, é algo que a gente acredita, é algo que a gente acha que vai ser de relevância. Então, se você achar que isso vai ser bom para você, que você faça. E se você achar que não vai ser bom para você, experimente, porque você vai mudar de opinião. É isso aí, é verdade. Daniel, hoje o que nós vamos falar? Estamos trazendo aqui algumas perguntas, né, que chegam até a gente, e eu queria incentivar você que está em casa. Se você tem uma questão sobre família, sobre criação de filhos, sobre casamento, manda nos comentários que com certeza ela vai ser lida e ela pode virar um episódio aqui. Hoje a gente vai falar sobre o amor. Por quê? Muitas pessoas relativizam o amor. O amor é um sentimento, o amor é uma paixão, confundem amor e paixão, aí num dia amam, no outro dia não amam. E eu queria entender, a partir da sua revelação, da luz da Bíblia, daquilo que você tem ensinado, pastor Cristiano, o que é o amor no casamento? E aí, Átila, você acha que vai ser relevante? O amor no casamento, né? Isso, o que acontece? Eu tenho certeza que esse tema é um tema muito importante, porque o amor, por palavras, ficou banalizado. Não é isso? Por palavras. Isso. Né? E por sentimento e por ação, a gente tem visto pouco, senão tantas famílias não estavam sendo destruídas, a gente não tinha tanto divórcio. Então, eu quero escutar do pastor essa explicação. Amém. Bom, então vamos lá. Para quem crê na Bíblia, a Bíblia diz que tem um mandamento que é o maior. É isso. Tem um mandamento que é o maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, entenda que tudo parte de um princípio. E para que você exerça o amor nas outras áreas da tua vida, primeiro precisa vir o amor a Deus. Mas se você perguntar para a maioria das pessoas, ela ama. Às vezes não é o Deus que a gente imagina, mas ama um ser supremo. Mas para nós que somos cristãos, qual é o amor que a Bíblia fala que nós temos que ter por Cristo? Porque às vezes não adianta só eu amar. Eu tenho que amar na forma que é esperado pela pessoa amada. Não é verdade, Daniel? Sim. Vamos dizer assim, o Daniel ele gosta de dar flores para a mulher dele. É um gesto de amor. Mas ela tem rinite, aquilo faz mal para ela. Tem horror à flor, Ela tem horror à flor, entendeu? Então, o gesto dele é sincero. Sim. Mas tem o resultado esperado? Não. Então nós temos que entender assim, há uma forma de amar a Deus. E há uma forma também da gente amar o próximo. E é isso que nós vamos conversar hoje. Muito bom. Então nós vamos começar falando ali, na onde? Quem que falou de amor na Bíblia? João.
João. Então, Não só ele, né? mas assim, a referência, né? Sim. Quando fala assim, não, o apóstolo do amor. O apóstolo do amor. Então vamos para João 14, 21. Ali vai nos revelar como que Deus espera ser amado. Aqui não é o homem falando, mas é Jesus falando. A Bíblia vai dizer assim: aquele que me ama tem e guarda os meus mandamentos. E ele será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja a profundidade disso, Daniel. Então qual é o amor esperado por Deus? Esse amor de colocar Deus acima de todas as coisas é ter e guardar a palavra. É isso. Então entenda que você não é impossível você falar que ama a Deus se você não tem. O que é você ter? É conhecer. E o que é guardar? É viver. Por quê? Porque você só ama aquilo que você convive. E se a palavra de Deus é o próprio Deus, se você não tem e não guarda, você pode amar alguém que não te conhece. É como se você amasse um astro da televisão, mas que você nunca teve acesso a ele na intimidade. É um amor ilusório, hipotético. Então nós temos que entender que o amar a Deus é conhecer as Escrituras, é viver ela. Amém. E quando a Bíblia fala em conhecer, isso não é apenas você ter um conhecimento, mas é um relacionamento com a palavra. E olha o que acontece quando você tem isso. A Bíblia diz que quando você faz isso, Deus vai te amar. Porque a palavra é Cristo. Muito bom. E se a palavra é Cristo, quando você guarda e ama o Filho, naturalmente o Pai te ama. Quem aqui não fica feliz quando alguém elogia o filho? Muito. E quando alguém ama teu filho? Naturalmente você ama. Então você quer amar a Deus? Ama a palavra. Porque você amando a palavra, você vai amar o Cristo. A Bíblia diz que no princípio era Deus, a palavra e o Espírito Santo. Ele coloca Cristo como a palavra. E olha o que acontece quando você ama. Aquele que tem e guarda os meus mandamentos, naturalmente agora vai ser amado do meu Pai. Jesus vai te amar. Mas olha a consequência disso. E ele vai se manifestar na sua vida. Então, às vezes, você fica falando, nossa, eu gostaria tanto que Deus manifestasse, que Deus resolvesse. O que será que eu preciso? Será que é jejum? Será que é oração? Será que é tempo de igreja? Será que é placa de igreja? Se você amar, pega essa chave logo no começo aqui, ó. Se você amar as Escrituras, naturalmente o Pai vai te amar. O Filho vai te amar. E haverá uma manifestação dele na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, nos seus negócios. Porque se a gente abrisse aqui para testemunho, eu, o Daniel, o Átila, ou vocês aqui que estão ouvindo, todos que se relacionaram com amor às Escrituras têm testemunho da manifestação de Deus. Não é, Daniel? Fala um pouco disso. Não, com certeza. Esse relacionamento com a palavra é muito importante. Eu sei que tem muitas pessoas que buscam, às vezes, nas Escrituras, e está tudo bem, uma palavra para que elas encontrem uma paz, a resolução de um problema. Elas usam a Bíblia porque elas precisam se livrar de algo. Pegar uma palavra aqui para me dar um conforto. Tudo bem, tem gente que faz isso. Agora, quando a gente se relaciona com ela, ou seja, a gente está em um contato de eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso conhecer mais a Jesus, e eu vou ler a palavra dele. Porque quando a gente lê a palavra dele, a gente está tendo contato com ele. Então a gente começa a mudar. E a relação, ela não passa a ser só uma de necessidade para resolver um problema, mas sim uma necessidade para que você viva bem, para que você realmente preencha aquilo que está no seu coração, que nada consegue preencher. Só Jesus, só a palavra. Então, quanto mais a gente buscar, mais a gente vai ser transformado, mais a gente vai ser feliz. Amém. Amém. E é um desafio. O desafio é você crer. Mas eu falo, experimenta isso.
Eu te falo que isso é melhor do que qualquer doce que você já comeu. E a diferença é que esse não te engorda, esse aí vai te fazer bem. Mais doce Eu que o tenho uma mel. pergunta. Ah. Eu vejo hoje muitos conflitos em família. Família é muito difícil de você administrar, né? Uhum. O inimigo ataca a família quando quer te atacar, quando quer te impedir. Mas geralmente a gente é atacado quando a gente tem algumas brechas abertas. Falando de mundo espiritual. E eu tenho uma pergunta que choca um pouco, tá? Eu estava orando, estava numa intimidade e você falou agora para mim sobre amar a Deus, sobre o amor, sobre isso. É difícil de eu te perguntar isso, mas vamos lá. Quem tem problema com a família não ama a Deus? Quem ama a Deus verdadeiramente consegue amar a família e administrar a família porque está com as brechas? É uma pergunta um pouco leiga, um pouco entrando ali. Então, porque eu estava nesse debate com uma outra pessoa e surgiu essa pergunta. Bom, o amor é individualizado. Uhum. E você tem vários tipos de amor. Você tem o ágape, o eros e o filos. Uhum. Certo. Então, o que acontece? Primeiro, Átila, quando a gente ama a Deus, nós vamos aprender a amar aquilo que Ele criou. Então, se você está tendo dificuldade, por exemplo, dentro da tua família, de você amar alguém, ou de qualquer tipo de relacionamento, o que eu te falo? A resposta é: ame a Deus primeiro. Porque daí Ele vai te ensinar a amar, porque Ele vai se manifestar. O que acontece muitas vezes, Átila, é um engano do inimigo, aonde você tenta amar primeiro as pessoas É isso. e depois a Deus, ou ele bloqueia você na tua mente de acessar a Deus porque você está talvez com algum problema com alguma pessoa. Então, qual é a resposta para isso? Vem como você está. O importante é você ter um coração aquebrantado e sincero. Fala: Senhor, eu não consigo mais amar minha irmã. Eu não consigo mais amar meu pai. Eu não consigo mais amar meu filho. Por quê? A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você busca Deus em verdade, Ele vai te dar uma resposta verdadeira. Então, qual é? Se a gente entrar num braço de ferro, o que é isso, o que é aquilo? Nunca. Deus sabe, na sua intimidade, como Ele vai agir, na intimidade do Daniel, como ele vai agir, e na minha. Mas, nós vamos colocar agora alguns textos, um texto aqui, que nós vamos colocar essas situações do quê? De sentimentos contraditórios no amor. Uhum. Muito Certo? Vamos aqui para 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Nós vamos ler então esse texto aqui que diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então nós vamos tentar falar agora de forma individualizada desse tipo de sentimento e comportamento. Porque agora nós saímos da estrutura de amor a Deus, mas nós vamos trazer na simplicidade agora dos relacionamentos. Então olha o que ele começa falando. O amor é paciente. E aqui eu vou fazer uma aplicação. Mais uma vez, isso não é uma aula teológica. Uhum. E aqui eu vou colocar essa palavra paciente, por eu ser médico, de duas formas. Uma é realmente de você ter paciência, e a outra de você ser um paciente. Certo? Certo. Então, a primeira coisa para a gente se relacionar com o amor é: você tem que ter paciência. A paciência é inerente no amor.
E nos outros podcasts, o Átila, de maneira muito sábia, ele levantou a forma hoje do fast food do relacionamento. Onde que se aquele lanche não veio da forma que eu quero, eu troco o combo. É. Não é verdade? Uhum. De repente eu troco o combo com forma muito respeitosa. Sim. Mas de repente eu troco minha família, eu troco meus filhos, porque eu não quero mais aquele combo. E eu pego um outro combo que está liberado, que eu vou experimentar agora aquele outro combo, que vem outra esposa com outros filhos. E de repente eu tô trocando, e de repente do quarteirão, agora eu quero o Big Mac, depois do Big Mac eu quero a promoção, mas eu quero agora um novo sabor. Por quê? Porque nós não temos a paciência de esperar o trabalhar de Deus. Não é isso, Daniel? Esse amor que está aqui em 1 Coríntios 13, ele parece inatingível. Aos olhos dos homens, parece que é impossível. Um relacionamento onde não haja inveja, orgulho, o próprio interesse. Né? A gente vê tantos casos radicais aí de pessoas que maltratam, que matam uns aos outros, né? Mata o marido, mata a esposa, a ex e tal. Então a gente parece que nesse mundo, esse amor, ele é impossível. E parece não, né? Com certeza a gente só alcança isso conectado com um Deus. Porque naturalmente a gente não vai conseguir amar assim. Essa é a maior explicação. Por isso que nós começamos falando em amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é Ele que vai nos dar a paciência que a gente não tem. Mas você acredita que é algo que Deus derrama sobre você? Ou é um exercício mental e de cognitivo que o ser humano tem que falar, não, eu vou ser paciente, não, eu vou... Ou é algo que Deus te dá? Fala, não, agora você tem paciência. Se Deus fosse dar, Ele não seria justo. É algo que Ele te ajuda a desenvolver. Muito bom. Porque o pai, ele não faz a prova pro filho. Mas ele paga a professora particular, se precisar. Ele troca de colégio. Uhum. Então eu vejo Deus assim. Muito bom. Você não chegou onde você chegou porque Deus virou e falou, Daniel, agora eu te escolhi, abracadabra. Não, você teve que passar suas provas. É um processo. E quando ele fala, agora eu vou fazer uma aplicação de você ser paciente, eu vou colocar como o que é uma pessoa, o que é um paciente? Uhum. É alguém que está com uma dor e procurando alguém para ser curado. Uhum. Olha só que interessante essa aplicação. Espera que a solução venha do outro, né? Então nós temos que entender que há essa esperança, essa expectativa no cônjuge que as dores dele sejam valorizadas. Que a outra pessoa que está com ele seja uma pessoa que cure, não que traga doença. Uhum. Porque hoje nós vemos muitos relacionamentos onde ao invés de um curar o outro, um está adoecendo o outro. É verdade. As pessoas estão se tornando pacientes porque ao invés das pessoas, o casamento ser um lugar onde há dois médicos curando um o outro, na verdade são dois agentes nocivos trazendo patologia. Em vez de ser isso, é confronto. Boa. Então entenda a necessidade de nós entender essa palavra. Eu peço permissão a Deus para usar. Porque nós temos que ser cura. Nós temos que entender que Deus colocou pessoas do nosso lado que têm suas dores, que são pacientes, às vezes emocionais, ou físicos, ou em limitações em alguma área na vida. Vamos dizer que aquela pessoa está passando por um problema financeiro e a mulher vai lá e você é um vagabundo, você não consegue nada, você é um imbecil, na sua casa você sempre não era. Você entendeu? Ou aquela pessoa que é muito desenvolvida financeiramente, aí Deus levanta uma pessoa para cuidar do mais importante na casa dela, que são os filhos, e fala, você não faz nada, você é uma burra, eu troco você por qualquer funcionária. Então, olha só, Deus sempre vai te dar aquilo que você precisa. Então, aqui eu acho 2 pontos muito importantes. Primeiro, então, é permitir Deus desenvolver paciência. Segundo, você olhar para aquilo que o teu cônjuge está apresentando como dor, não mais com confronto, mas para você ser cura. Então, isso começa a falar do amor conjugal. Muito bom. Então, aí ele vira e fala assim, ó, o amor não arde em ciúmes.
Ele não falou que o amor não tem ciúmes. Há uma diferença muito grande Verdade. em arder em ciúme e você ter ciúme. Porque o ciúme é natural, é um sentimento que, de repente, você vê tua esposa linda, entendeu? Você tem um ciúmes de zelo, de cuidado. Mas não um ciúme opressor de falar, tira essa roupa, comigo você não vai assim. Porque o que você está pensando? Porque o que é o arder em ciúme? É você estar inseguro dos reais sentimentos e fidelidade daquela pessoa. É isso. Não faz sentido, Atis? Total. E eu tenho uma palavra também de Provérbios 16. 17 e 18. Que linka com Coríntios. Vamos lá. Eu falo ou você fala? Pode falar. Vamos lá. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Olha que interessante isso aqui. Então, tudo começa com gatilho. É isso aí. O gatilho, o que é? Você arder em ciúmes. Onde agora você acredita que teu cônjuge, ou o marido, ou a mulher, está te traindo. Ou que ela está se vestindo daquela forma que ela está se insinuando. Uhum. Então, aquilo se torna o quê? Patológico. Uhum. E aí, quando você tem um relacionamento patológico, naturalmente, a Bíblia fala que um abismo chama outro. Abismo. E aí, o que acontece? Aquela pessoa que está com ciúme, ela se sente, na verdade, o quê? Inferiorizada. Exato. E qual é a melhor resposta para quem tem complexo de inferioridade? Soberba. Cara, é forte isso, hein? Sim. O maior gatilho para o complexo de inferioridade é o orgulho. Então, agora eu vou fazer o quê? Humilhar. É o desdobramento, né? Então, se ela se sente inferior, o desdobramento, a contrapartida dela, o contra-ataque é a soberba, a humilhação, o orgulho. Eu vou colocar melhor que isso. Tá fervendo a cabeça aqui. Se ela está se sentindo inferiorizada, o que ela tem que fazer? Trazer o outro para o mesmo nível. Então, tem que diminuir. Isso. Aí começa o conflito, Porque começa se eles a são briga. uma só carne, Uhum. Faz se eu estou sentido. me sentindo pouco, eu tenho que fazer a pessoa se sentir como? Meu Deus. É. Pouco. Nada. Olha que interessante. Menor. Não, isso aqui... Isso é profundo demais. Não, isso é um problema que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos acompanhando já passaram, passam ou certamente conhecem alguém que passa por isso. Teve um dos episódios que você trouxe essa questão, a pessoa andava a pé, aí ela começa a andar de bicicleta, aí a outra fala, mas não é um carro. Aí ela consegue um carro, aí a outra fala, mas esse carro é velho. Tá sempre botando para baixo, porque no fundo ela tem uma ferida emocional gravíssima que a impede de reconhecer, né? Nesse caso, por exemplo, o que acontece? Eu vou fazer uma situação hipotética. Essa mulher, quando ela começa a ver a prosperidade do marido, ela começa a ter um ciúme que arde, o medo de perder Isso. começa a fazer com que ela desvalorize para que ele não se sinta a ponto de trocá-la. Aí ele fica desmotivado para o propósito dele. E aí ele acha alguém que valoriza. Sim. Sim. E aquilo que ela não queria acontece. Então, olha como a gente tem que prestar atenção nas escrituras. Então, há um limite nos ciúmes. Se você está se sentindo inferiorizado, você precisa conversar. Olha, eu estou tendo um ciúmes que não é normal. Entendeu? Vamos conversar aqui? Mas conversando com muitas pessoas e ouvindo essas histórias, ontem mesmo eu estava no elevador, tinha um cara falando, eu acabei de me divorciar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, enfim, não conheço as pessoas, mas estavam do meu lado a ouvir. Eu acho que o ponto difícil é a pessoa reconhecer que ela está com ciúme além do normal. É difícil ela reconhecer que ela tem uma ferida, é difícil ela reconhecer que o problema está com ela. Por isso que quem vai convencer ela é o Espírito Santo. E outra coisa, a Bíblia fala assim, ó, que pode um cego guiar outro? Uhum. Então, por exemplo, se o teu marido está tendo dificuldade para reconhecer,
vamos dizer que ele está cego, alguém precisa enxergar. Então, você que está passando por essa situação, que está enxergando, precisa pedir sabedoria para Deus. Senhor, como eu faço para contornar essa situação? Porque olha só o que o Átila trouxe aqui e a sequência. Ó. Ele fala assim, a soberba precede a ruína. Então ele fala assim, que o amor não é soberbo. Por que ele não é soberbo? Porque a soberba precede a ruína. Então, quando você começa a ser soberbo com o teu cônjuge, esse relacionamento está precedendo já a ruína. A queda, a destruição, o fim. Olha o que ele fala, o amor não é orgulhoso. Por que a palavra fala que o orgulho precede a queda? Então, o que vai acontecer quando o casal ele está se relacionando desse jeito? Ou ele está trazendo, o gatilho às vezes foi o ciúme, ou o gatilho é a soberba, o gatilho é o orgulho, a queda e a ruína está prestes a acontecer. E aí ele vai racionalizar em cima das circunstâncias e ele vai falar, estou certo. É aquilo que você falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Aquela mulher nunca me valorizou. Aquele marido nunca me valorizou. E olha o que ele fala. A continuação. Lê o 19 aí, Átila. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, o que acontece? O que é o divórcio? É você repartir o despojo com os soberbos. É quando a soberba tomou conta do relacionamento dos dois e o despojo daquela guerra é dividido no divórcio. Eu fico com isso, você fica com aquilo, a guarda dos filhos agora é assim, porque o que prevaleceu foi a soberba. A soberba vai fazer com que você, aquilo que era para ser paz, vira um despojo de guerra. Agora ele vira e a resposta tá. É melhor você ser manso. É melhor você ser manso de espírito. Simples. Então, talvez você tá aí num relacionamento abusivo, alguma coisa assim, entenda. Deus fez vocês para dar certo. Se um enxergar, vai achar um caminho. Porque é sempre aquele que vê, que guia o que está certo, o que está cego. Às vezes você pode falar, não, mas aqui é um relacionamento assim, assim, e eu não tenho, o dinheiro vem só do meu marido, como eu vou mudar essa situação? O cego, com todo o dinheiro que ele tem, precisa de alguém para guiá-lo. E se você está enxergando isso, Cristo vai te dar uma saída. Então, não deixe o inimigo trabalhar a soberba no seu coração, o orgulho. Você pode falar, mas eu não sou soberbo. A soberba não está em relação ao seu marido. A soberba está em você achar que Deus não é capaz de mudar essa situação. Porque às vezes o diabo nos confunde, porque dentro de certos relacionamentos nós não somos soberbos nem orgulhosos. Mas estamos sendo soberbos ou orgulhosos quando nós duvidamos do poder de Deus de mudar aquela situação. Então nós temos que primeiro ser fiel a Deus. Não é, Átila? Fala sobre isso. Nós temos que ser fiel mesmo, porque a fidelidade ao Senhor em tudo é importante, né? Mas no relacionamento te dá uma base fora do normal. Por quê? Porque quando você está em um momento de distração, quando você não está caminhando na presença do Senhor, você fica vulnerável, para quem entende de mundo espiritual, aos ataques. Então, essa fidelidade, essa intencionalidade vai te blindar de você, para você não sofrer os ataques e o seu casamento não vir à tona, não vir a uma ruína. Por quê? Porque essa fidelidade cria um nível de consciência
que você, qualquer ato errado, qualquer coisa errada que você cometer, você volta lá, meu Deus, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a isso, eu sou fiel. Porque antes de você ser fiel à sua esposa, ao seu casamento, você tem que ser fiel a Deus. Hoje as pessoas querem ser fiel às pessoas, a alguma situação, a uma instituição, a uma aliança, do que primeiro você ser fiel A verdadeira a Deus. fonte. A né? verdadeira A fonte. verdadeira fonte. Aí Tá é o alinhado quê? com ele, né? Isso aí é o quê? É esse Que é muito alinhamento. forte. E quando você é fiel na essência, tudo fica mais fácil. Mas aí o quê? Hoje a gente vive de novo, eu repito falar isso, não é desculpa, mas a gente vive um mundo acelerado que a gente esquece da fidelidade na fonte. De né? cultivar a Por relação isso com de Deus. Cultivar. Começamos esse podcast que é para abençoar a sua família, dizendo que primeiro o amor tem que ser a Ele, a Deus. E olha como ele continua aqui, ó. Eu quero te fazer uma sugestão. Ah, Porque eu acho que esse é um assunto muito bom e a gente tem que tratar isso num outro episódio. A gente veio até aqui falando sobre a questão de cultivar a Deus verdadeiramente, lutar contra a soberba contra Ele. Vamos entrar agora na questão do relacionamento. O que você acha da gente passar para um outro episódio e o pessoal nos aguardar para a semana que vem estar com a gente? eu acho interessante porque nós estamos vendo aqui, ó, tem perguntas, algumas coisas chegando. E esse tema é um tema polêmico e polêmico não, é um tema assim extremamente necessário. Aham. Cara, isso aí. E isso Deus vai te dar uma visão exata. Então, o que nós aprendemos hoje aqui? Primeiro, ame primeiro a Deus. Que quando você tiver um relacionamento de amor com Ele, Ele vai se manifestar na sua vida. A segunda coisa que nós temos que ver é que o amor, ele é paciente. Então, o que nós temos que ser? Nós temos que ser cura e nós temos que ter paciência. A segunda coisa que ele fala que nós não podemos arder em ciúmes. Você arder em ciúmes, o que é? É você trazer uma insegurança para dentro do teu casamento por um sentimento talvez hipotético. Porque se ele for real, tem que ser tratado. E que quando você age com soberba ou com orgulho, isso vai preceder a ruína e a queda desse casamento. Então nós temos que fazer isso. E o que é mais interessante é você entender que essa soberba e o orgulho, muitas vezes é você não crer que Deus vai mudar aquela situação. Então, hoje Deus quer abrir teus olhos, porque não adianta. Um abismo chama outro abismo, mas Deus ele te chama de glória em glória. Então, não pode um cego guiar outro. É isso aí. Se você está enxergando a luz, Deus vai te dar autoridade espiritual para abrir os olhos da outra pessoa. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Lance para a sua família, nos grupos de WhatsApp. Dê um like. Procure aqui os comentários. Às vezes aquilo te acha, nossa, que interessante isso que essa pessoa comentou. Nos dê sugestões. Nós queremos trazer de forma prática e simples, no teu dia a dia, o que a palavra tem nos revelado. E entenda, a palavra é suficiente para abençoar a sua família. Deus te abençoe. Daniel, Átila, muito obrigado. Eu já quero o próximo episódio. Vamos continuar essa conversa aí, que tenho certeza que vai destravar muitas coisas na vida das pessoas. Vamos embora. Muito obrigado, muito aprendizado e até a próxima. Que Deus te abençoe. Até a próxima.